Pronto. Ativar aqui nossa gravaçãozinha. Pronto. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que estão iniciando com a gente aqui nesse encontro de Noites Brancas, conhecendo o grupo pela primeira vez. Espero que vocês gostem. Espero que adiram ao nosso projeto. É um projeto que tem trazido, assim, pelo menos para mim, né? Eu acredito que para as pessoas que estão aqui também há mais tempo, tem trazido boas experiências, tem trazido uma troca muito interessante, bons debates. Eu espero que vocês curtam, que vocês participem, que vocês se interessem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Marcelo esteve com a gente no encontro passado. O encontro passado, Marcelo, foi um encontro mais mirradinho, né, de gente, tinha uma quantidade menor de pessoas, acho que também por ser dezembro, e muita gente acabou não participando, né? Bom, então, oi, Érica, boa noite. Deixa ela... Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Então, nós temos esse cronograma aí, né? E sempre que a gente termina um livro, a gente faz uma reunião para debater, e a reunião de hoje é sobre o nosso livro Noites Brancas, né? Que eu acho que foi um livro que muita gente leu e gostou, espero. Então, eu vou, como sempre, abrir a palavra aí para vocês, dizendo de antemão que Dostoiévski poderia ter se empolgado um pouco mais e continuado, feito outras experiências aí nessa linha romântica, que eu acho que ele fez bem, né? A pena que uma experiência aparentemente isolada e que ele deixou de mão, né? Mas eu particularmente gostei do livro, mas vou deixar vocês falarem. Alguém quer começar? Alguém se anima aí para começar a falar? Eu queria começar só porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo, não vou conseguir, porque eu tenho minha voz hoje, né? Eu não consigo, né? Eles divulgam, então não consigo pedir para eles mudarem por conta disso. Então, posso começar? Pode, a palavra é sua. Na verdade, eu vou até ser breve, assim, porque diante de tudo que a gente leu até agora e do que eu li também dele, eu fiquei querendo um pouco mais, assim, do livro. Assim, foi gostoso de ler o romancezinho, né? Esse gênero romântico, foi gostoso. Mas eu achei, foi pouco demais, assim, né? Na profundidade dele, pela essa intensidade que ele tem, gente pobre, crime e castigo, até na própria teoria que não agradou tanto. Então, eu achei que assim, ok, não é ruim, mas eu queria que tivesse mais 100 páginas o livro, sabe? Para poder ter tido algo mais. Então, talvez, como o Lori disse, se ele se aventurasse, pô, que seria talvez legal. Mas, com certeza, esse para mim, eu não consegui ler a senhoria todo, mas esse tá lá embaixo, para mim. Gostei muito mais de Gente Pobre, de Duplo, gostei mais de todos os outros, assim. Eu acho que essas reflexões que ele traz muito, assim, eu achei pouca coisa para mim, entendeu? E, ao mesmo tempo, você vê que é ele falando, porque ele traz esse russo, esse homem, né? Ele traz esse lado pobre de novo, do homem solitário, né? Sozinho. Não é um mediano, assim, não. É um homem... Esse mesmo homem, na minha opinião. Eu vejo o mesmo personagem. É como se todos os personagens tivesse um centro, assim, sabe? Tipo um core, assim, e aí tivesse só umas mudanças nesses romances todos. Então é isso, não sei. Então, assim, eu gostei de ler, foi fácil, mas foi pouco. Ficou para mim. Isso quer dizer que você gostou, né? Você queria mais, né? Aquele filme assim, que eu acaba queria no... mais para poder sentir mais coisa, entendeu? Não é porque, assim,
eu queria mais porque, nossa, eu queria saber mais da história deles. Não, não, porque eu queria mais coisa, mas não desgostei não, Léo. Não falei assim, ai, que horror, esse livro é ruim, muito... Não, não é isso, mas para mim foi pouco. Mônica. Eu queria emendar, desculpa. Vá, Léo, vá. Mas tem uma coisa aí do que Mônica disse que é uma percepção minha também. Ele trabalha muito com a solidão em todos os livros que a gente viu até agora, né? Gente Pobre, Duplo, Senhoria, acho que Senhoria talvez menos, mas menos não, ao contrário. A solidão é um tema, pelo menos nesses 4 livros, muito corrente, né? E isso me chamou a atenção. Vejam que coincidência. Num dia depois do término da leitura, eu vi um filme, por acaso, um filme chamado Mr. Holmes, com Ian McKellen, que é aquele que fez Hobbit, Senhor dos Anéis, um senhor já, um britânico. E o filme é Sherlock Holmes com 93 anos de idade, já idoso e tal, e resgatando a memória de alguns casos que ele teve. E aí, num dos casos que o intrigou, porque ele não conseguiu resolver como queria, ele se dispôs ele recebeu uma proposta da mulher que ele investigava para ele ficar com ela. E aí ele disse algo que me chamou bem a atenção, não sei se eu estava ainda com Noites Brancas na cabeça. Ele disse assim, você propõe o quê? Que nós juntemos nossas solidões? Eu fiz até uma resenha focando nessa questão da solidão, né? No fundo, será que as relações que a gente tem que nós vivemos são junção de solidões, né? Será que todos, no fundo, somos solitários, né? Será que não é isso que ele propõe? Eu acho. E aí vê que interessante. Desfrutar da cidade, o livro começa assim, né? Com as Noites Brancas, e ele desfruta da cidade de uma forma que as pessoas não desfrutam. E ele faz aí uma reclamação que está na biografia dele, alguns de nós estamos lendo paralelamente a biografia, né? Que é o fato de as pessoas preferirem o campo, o ambiente rural à cidade. Então, não sei se vocês perceberam, ele reclama disso no início do livro, que as pessoas preferem estar no campo a estarem desfrutando da cidade, que é belíssima na descrição dele. Então, mesmo você sozinho, você desfrutar de uma paisagem, você está sendo solitário, ou você está compartilhando aquele sentimento com a própria paisagem? A paisagem é uma companhia, em outras palavras, porque muitas vezes o sujeito está ali, mas não está desfrutando da paisagem, não está desfrutando nada. Aí sim ele é solitário, né? Enfim, são reflexões que me surgiram a partir da leitura e, coincidentemente, do filme que eu terminei vendo por acaso, que fala um pouco disso. Eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos algumas mensagens aqui que eu achei interessante para a gente debater também, né? M8 Light disse que ele acha que, ele ou ela, não sei, porque eu não consigo identificar. Eu acho que talvez isso se deve ao fato de ele ser um escritor jovem na época. Nessa questão que... Maria Luísa, pronto, Maria, obrigada. Maria Luísa disse que acha que é pelo fato dele ser um escritor jovem na época, Mona, essa sua observação que você falou de ficar esperando mais, né? Marcelo coloca aqui que, nesse caso, nós temos o arquétipo do homem pequeno, né? E que gente pobre seria o homem sem importância, que esse homem é recluso por opção, né, Marcelo? Talvez isso case um pouco com o que Leonardo colocou, inclusive, né? A pessoa que é reclusa por opção é também solitária por opção, só que me parece que chega um ponto em que ela não consegue sair dessa condição ainda que ela queira, né? Porque ela meio que perde a capacidade de se relacionar. Você vê que ele tem essa dificuldade, inclusive, de saber como se aproximar dela. Ele consegue se aproximar dela porque uma pessoa vai para cima dela, um homem vai para cima dela e ela se sente ameaçada ali, né, de ser atacada ou sei lá o quê, e aí ele vai para defendê-la. Acho que tem uma postura um tanto quanto instintiva, e a partir daí é que ele consegue esse relacionamento com
Anastienka, né? Que, aliás, quem souber pronunciar esses nomes, por favor, pode ir corrigindo, viu? Mas o sonhador que não tem nome acaba se aproximando nessas condições. Então, eu acho que ele é solitário por opção, ele é recluso por opção, mas, ao mesmo tempo, quando se faz essa opção, as pessoas acabam perdendo a mão para o relacionamento social. E eu acho que essa é uma reflexão que vale, inclusive, para os dias atuais, né? Porque as pessoas, muitas vezes, se escondem tanto por trás de redes sociais, se escondem tanto por trás de internet, etc., que, às vezes, não sabem mais se relacionar com outras pessoas no dia a dia. Veja que é uma realidade do século XIX, mas hoje nós ainda temos pessoas com essa mesma dificuldade. Deixa eu ver. Leonardo já respondeu, né, o nome do filme. Lorena, mudou só a plataforma, né? Mudou a plataforma, exatamente. Mas, Exatamente. no fundo, é tudo a mesma coisa, ainda somos os mesmos, né? Exato. Não, e aí, ó, essa reflexão que Léo fez... Léo, para mim, você é Léo, viu? Não consigo chamar de Claro, claro. Para todo mundo. Só para deixar claro aqui. Você falou assim, se eu estiver apreciando aquela natureza, né? Será que é solidão? Né? Será que se eu me sentir fazendo parte, não sei se foi mais ou menos isso que você quis dizer. Aí eu fiquei pensando assim, depende do que é solidão para cada um. E aí, filosoficamente falando, não pegando conceitos, né? Aí, porque eu acho que, por exemplo, para mim, solidão é não poder trocar com ser humano, assim, ideias. Então, eu não iria me sentir infeliz sozinha numa cidade andando. Eu poderia curtir isso, mas eu ia me sentir sozinha. Eu preciso falar, olha que linda aquela árvore. Eu fiz uma viagem sozinha uma vez. Todo mundo fala, viaja pela Europa sozinha. É legal, legal, legal. Eu fiz. Foram 4 dias. Aí eu falei, ok, experiência foi... Não, no segundo dia eu fiz amizade. E aí eu não tava mais sozinha. Tipo, porque assim, para mim, sozinha... Para mim, tem que ter essa troca. Se eu não tenho troca, eu tô sozinha e eu me sinto solitária e tem um prazo para essa solidão não me afetar, entendeu? Então, não é só isso. Eu gostei dessa reflexão aí de solidão. Mas aí vê, será que a gente está sempre só? É isso que eu quero dizer. E aí tem uma mensagem de Catiuxa aqui, que ela diferencia solitude de solidão. É bem interessante. Solitude está aqui no bate-papo, né? Exatamente, exato. Solitude é ter prazer em estar só e solidão é sofrimento em estar só. Mas será que isso não são graus? Porque eu posso, a depender do excesso de solitude, começar a ter solidão. Quem é que não... eu acho que todos nós gostamos de, às vezes, estarmos só, né? Então, quem já não foi sozinho para o cinema, foi à praia sozinho, se autoconhecer, né? Se autorrefletir, acho que isso é importante para todo mundo. O problema é o excesso. O cara está sempre só, é um problema. Aí, realmente, ele tem um problema de convivência, ou como o Lorena bem destacou, não sabe nem se aproximar das pessoas, não sabe nem iniciar uma conversa. Tem uma cena em Pulp Fiction, acho que todos assistiram, né? Um filme clássico, que é marcante para mim. Tem uma hora que ele está sentado com a mulher, a personagem de John Travolta, e ambos ficam na mesa sem falar nada. Eu acho que todos nós, mas eu particularmente, já muitas vezes fiquei constrangido em situações dessas, de não saber o que dizer para meu interlocutor. Nessa cena ele diz assim, o silêncio, faz tempo que eu vi o filme, mas isso me marcou, o silêncio me constrange, mas eu não consigo ficar constrangido no silêncio com você. Sua presença me faz bem. Não é exatamente essa, literalmente as palavras, mas esse é o sentido. Então, isso talvez venha para o que a gente está dizendo. Às vezes eu estou ali olhando para a pessoa, estamos calados, mas estamos interagindo, né? Mas a gente pode estar junto, como é uma realidade atual, e os dois lá, clicando, e não está interagindo nada, né? Então,
nós, e aproveitando que Lorena falou, nós estamos perdendo a linguagem não verbal, que é fundamental. Os animais têm a linguagem não verbal. Tem um relato bem interessante. Um cavalo, no início do século XX, era uma atração na Alemanha, porque ele supostamente sabia fazer conta. Vê que interessante. O sujeito chegava e dizia 8 mais 3, aí o cavalo batia 11 vezes na pata, no chão. 2 mais 5, aí ele batia 7 vezes. E as pessoas ficavam impressionadas. Esse cavalo é inteligente, ele sabe fazer conta. E aí especialistas, filósofos, veterinários, enfim, foram estudá-lo e descobriram que ele não fazia conta nenhuma. Ele percebia pela expressão facial das pessoas a tensão. Quando chegava no último número, a tensão aumentava. Aí ele parava. Ou seja, os animais têm uma linguagem não verbal e nós também, só que nós estamos perdendo isso. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo, mas hoje em dia, as pessoas estão perdendo mais ainda, as pessoas não falam no olho. A gente aqui não está interagindo como deveria pessoalmente, porque todos nós estamos vendo o espelho de nós mesmos. Então, é possível que, em vez de vocês estarem olhando para mim, estão olhando para vocês mesmos. A realidade virtual permite isso. O cara está aproveitando para ver, será que está tudo bem aqui? Né? E não está percebendo exatamente todas as minhas reações. E esse tipo de... Leonardo, depois desse seu comentário, minhas reuniões de Zooms não serão mais as mesmas. Mas é verdade. As nossas interações não são totalmente intensas como deveriam. Né? E tem elemento, e aí eu acho que Catiúcha está perfeitamente correta, né? Mas veja que me parece que há graus aí entre solitude e solidão que são permeadas por timidez, por uma série de coisas, né? Às vezes o sujeito tem solitude porque quer desfrutar daquele momento, mas muitas vezes a solitude se transforma em solidão porque ele tem uma timidez, ele tem temor, ele tem dificuldade de se relacionar, ou ele tem um problema psicológico, né? Enfim, acho que o livro me fez essa reflexão. E os outros livros dele, eu acho que ele, não sei se ele tinha um problema de solidão, ainda não identifiquei isso na biografia dele, mas é o grande mote, até agora, para mim, dos 4 livros. Né? Eu acho que eu falei demais, foi mal, desculpa. Não, é porque, assim, tá ouvindo ou estão me ouvindo? Estamos. Na casa eu vou explicar, né, o que eu quis dizer na questão do sentido de solidão e solitude, né? Então, assim, eu gosto de dizer que eu sou adepta à solitude, mas não quer dizer que nós somos uma ilha, né? Eu acho que Saramago que falou isso, se eu não estiver enganada. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas, assim, a gente não é uma ilha, né? A gente precisa viver em sociedade, de uma certa forma, para ter interação, né? Eu, por exemplo, ela falou em viagem, eu mesmo adoro viajar sozinha, sabe? Porque eu não tenho uma responsabilidade com o outro, né? Isso é o meu ver, né? Na questão da minha companhia em si. Porque eu geralmente, mas aí é que tá, eu geralmente fico em albergues, né? Em hostels, que tem outras pessoas iguais a mim que estão viajando sozinhas. E aí, a partir daí, eu faço novas amizades. Então, por isso que eu digo, eu vou sozinha, mas lá eu me agrupo. Lá eu me identifico com alguém e me agrupo com essa outra pessoa. Então, assim, existe o meu momento? Existe. Eu vou para a praia, tomo minha cerveja sozinha, eu sento num bar sozinha, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, aquela questão do sozinho, de você estar bem. Mas aí é como ele disse, existe uma linha tênue entre solidão de fato, sofrimento, e a solitude, é quando você está bem. Existe realmente uma linha tênue, né? Então, se é que de fato você está sozinha, ou também tem aquela situação de você estar no celular com milhões de pessoas ao redor, no Instagram e no Facebook. Também tem isso, né? Então, assim, eu queria só deixar explicando só que eu coloquei, né? Porque estava falando de solidão, a gente fugiu no sentido aí um pouco. Mas, assim, minha opinião do livro foi um dos 4 livros, foi o melhor livro que eu li. Adorei Noites Brancas mesmo. Deixou uma coisinha a mais, realmente, como foi mencionado. O livro, de fato, eu queria algo mais, eu
queria algo mais, mas assim, foi um dos melhores livros que eu li dessa jornada aí da gente. Eu queria aproveitar para essa fala de vocês para fazer uma provocação, né? A gente está falando muito de solidão e uma das principais características, na verdade, do nosso protagonista é o fato dele ser um sonhador, né? Dele ser aquela pessoa que está mais no plano ideal do que no plano real, que vive mais aquilo que ele imagina, os devaneios dele, etc. Inclusive, Tiago colocou aqui, né? Fez até esse link, né? Ele colocou aqui: acho que esse prazer de estar só, de apreciar a natureza, de se deixar levar e se inspirar no que vê, me lembra um pouco algumas passagens do Devaneios do Caminhante Solitário de Rousseau. Eu não li ainda. Depois, se viu, Tiago, se você quiser falar sobre isso, a gente vai adorar esse link. Mas eu queria ouvir de vocês também um pouco sobre essa característica dele, né? De ser um sonhador, de muitas vezes substituir a realidade por aquilo que ele traz nos seus devaneios, na sua mente, de fantasiar, em que medida isso acabou atrapalhando a própria percepção dele sobre a realidade quando ele se encontrou com Nastenka, né? E começou a criar toda uma possibilidade de história de amor que, na verdade, desde o início ele foi alertado de que não aconteceria, né? Porque ela foi bem clara com ele de que não queria que ele se apaixonasse por ela, né? Porque, afinal de contas, ela tinha um Lori, sentimento. Andrelina explica aqui que a pronúncia é Nastionka. Cadê, gente? Peraí, calma. Nastionka. Nastionka. Andrelina, minha filha, pelo amor de Deus, me salve aí, porque eu pronuncio. Aliás, vai ganhar uma caixa de bombom quem pronunciar o nome do livro de janeiro, viu? Já está aqui, ó, aguardando aí os voluntários para fazer essa pronúncia. E aí, o que vocês acham sobre isso? Porque eu fiquei, na verdade, eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre a postura dela no livro, né? Sobre se ela, de certa forma, usou ele. Eu Eu acho. senti, né? Como se ela tivesse usado Tadinho. ele. Você Não chega para se... a pessoa e fala assim, olha, não se apaixona por mim. Depois, não, vamos ficar junto? Não importa, né? Tipo, não, ela deu esperança para ele. Total, não. Ele era opção 2, né? Caso o titular não aparecesse, ele era o Plano reserva. B. Oi. Plano B. Oi, gente, boa noite. Oi, Priscila, tudo Pri, bom? boa noite, Estão me querida. ouvindo? Consegui entrar. Eu não vi como ela tendo usado ele, não. Achei que ela foi bem honesta no início, dizendo que ele não se apaixonasse, né? Apesar dela não ter deixado claro logo de início o porquê. Ela deixou claro que não era para acontecer. E no final eu senti uma predisposição dela mesmo em estar com ele. Acreditando que o outro não viria, ela assim, se envolveu com o amor dele, né? Se encantou por aquele amor, por aquele homem bom, que cuidou dela, que respeitou ela, que estava ali do lado dela. Não acho que, em momento algum, que ela se apaixonou por ele, mas acho que ela foi franca no fato de querer ficar com ele. E, de repente, foi pega pela surpresa do outro aparecer. É como ela disse numa parte do livro, eu não sei se foi ela ou ele, assim, quem vai ser culpado, né, pelas coisas do coração? Acho que foi ela que estava... ela... Mas, Pri, eu acho, usou na medida em que ela sabia que ele estava ali apaixonado por ela, e que ela não era apaixonada por ele, e naquele instante ela, tipo assim, usou ele, no meu entendimento, para preencher o vazio dela, sei lá, o sofrimento, tipo assim, vou resolver minha vida, vamos ficar junto, vou resolver minha vida. Você é bom, ok, vamos ficar junto, sem pensar, assim, para resolver a vida dela, nesse sentido que eu acho que ela usou, porque ela agiu de uma má fé, assim. Não ouvi nada, falhou. Você está ouvindo? Você está meio falhando aí. Eu estou falhando, eu só ouvi poucas palavras suas. E agora você está ouvindo? Quer que eu repita ou não? Agora eu estou vivenciando um homem duplicado, porque vocês estão todos duplicados aqui para mim. Eu estou vendo 2 Mônicas, 2 Déboras. Você bebeu, Pri? Não bebi, não. Que taça? Apesar de que podia, estou de férias e tal. Não, mas apareceu aqui no celular. Agora tá ok, eu voltei aqui para perto de casa, eu acho que era o... Não, mas Diga, Mona.
Não, o que eu quero dizer é que eu não acho que ela usou, assim, o meu usar é no sentido de que ela falou assim, olha, então vou resolver minha vida, vou ficar com um homem bom, um homem que me ama, vou resolver aqui, vamos, vem ficar comigo, eu vou ficar com você. Nesse sentido, não no sentido, assim, usando de uma... De má fé, de uma pessoa Isso, ruim, né? mas ela sabia que ele estava apaixonado por ela, que ele amava ela, e que ela não estava. Ela não estava. E que eu achei legal até que assim, que ele fala, no pós-fácil fala isso, que os dois têm um quê de sonhador, mas ela estava mais ligada à realidade. Tanto que no momento de tipo assim, surgiu o amor da vida dela, ela nem tinha, Ela não teve dúvida. ela tem respeito por ele depois de falar assim, olha, eu quero falar com você sobre o que aconteceu, foi bonitinho, mas ela fala assim, tchau, vou ficar com o meu amor. Entendeu? Não vou... Na verdade, para mim, ela era uma sonhadora normal, né? Como todos nós somos. Ela sonhava com amor, sonhava com uma vida feliz. Ele não, ele era um sonhador que poderia ter um outro nome, né? Chegava a ter algo de... não sei se esse termo é muito forte, mas chegava a ter algo de lunático na forma como ele vivia o dia a dia dele, né? Assim, tinha a cidade, ok, como personagem, mas quer dizer, um ser humano que interage com a cidade e que tem dificuldade em tratar e se relacionar com outros seres humanos, né? Não sabia o que falar quando uma pessoa chegava para visitá-lo, não sabia como conversar com as pessoas. Pessoal, esse debate entre Priscila e Mônica está muito interessante e me fez antecipar uma reflexão que eu queria fazer, se for possível. Vocês veem alguma semelhança de Noites Brancas com a Senhoria? Esse sonhador não é quase que um herói supérfluo, não, da Senhoria. Ele sonhador que não luta pelo seu sonho, que desiste com facilidade. Vocês eu pelo menos identifiquei esse ponto de semelhança entre o protagonista de A Senhoria e o nosso narrador aqui, anônimo de Noites Brancas. O que é que vocês acham? Oi, boa noite, pessoal. É o seguinte, assim, Dostoiévski sempre, né, o tema basicamente é a questão do vazio de sentido da vida do cara, mas assim, na Senhoria e no Noites Brancas, ele trabalha essa questão da desconstrução do herói romântico da época, esse herói sonhador que, tipo, você vê muito em Stendhal, Balzac, esses caras, esse super-herói romântico, tipo, super idealizador das coisas, e, tipo, no Noites Brancas ele faz isso em contraste com a Nastyenka, que, tipo, enquanto ele é totalmente sonhador, a Nastyenka é super pragmática. Então, tipo, o final acho que mostra muito isso, que, tipo, ela tá, tipo, eu te amo, não sei o que lá, vamos viver felizes pra sempre e tal, e o cara aparece e fala, tchau. Então é basicamente isso, entendeu? E ele se propõe, tá na resenha do final do livro, a fazer essa desconstrução desse arquétipo, desse herói. Aí é isso. Inclusive, Pedro, isso que você colocou é interessante, porque eu não lembro se está no Pós-Fácil ou se foi em outro lugar que eu li, mas que ele faz justamente uma inversão entre os papéis tradicionais, porque normalmente a sonhadora é a mulher, né? Assim, o homem vem para resgatar, etc. E o homem é mais pragmático nesses personagens e a mulher mais sonhadora. E Dostoiévski fez... aí eu vou falar Dostoiévski, tá, gente? Porque Dostoiévski não dá para mim, como dizem que é, né? Dizem que é o A, né? Que fala Dostou, com A. amiga. Dostou, não tem jeito. E que aí em Noites Brancas ele inverte, porque ele coloca a mulher com um senso mais pragmático e o homem como essa pessoa que precisa ser resgatada pelo sonho, né? Que precisa enfim, que é mais frágil até do que ela. Se a gente for comparar os dois, ela tem os problemas dela, mas ele parece muito mais frágil do que ela, né? Porque ela tem um objetivo de vida, ela vive a dificuldade ali de ter uma avó que trata ela ali na rédea curta, ela sabe das dificuldades da vida porque ela perdeu os pais, ela tem uma avó que regra a vida dela ali, ela viveu essa realidade de ter um inquilino na casa da avó, por quem ela se apaixonou, fez planos, etc. Tudo isso de uma forma muito mais realista do que ele, que fica aí, a gente não sabe exatamente com o que ele trabalha, a gente sabe que ele trabalha,
mas ele trabalha e sai, e vai ver se a casa X ou Y está precisando de reforma, né? Enfim, conversa com as casas. Então, houve essa inversão de papéis tradicionais, pelo que foi em algum lugar que eu li, eu não me lembro se foi no Pós-Fácil, se foi em algum outro livro de referência, porque eu estava lendo a biografia dele também. Então, tem essa diferença, né? E eles, na verdade, tanto em A Senhoria quanto em Noites Brancas, ele utiliza essa figura do sonhador, mas em Noites Brancas, nós temos uma mulher muito mais pragmática, muito mais assim, bem resolvida do que em A Senhoria, né? Que você tem lá, eu esqueci o nome dela já, mas que você tem uma mulher que vive esperando que, na verdade, talvez gente, como é o nome do homem que eu já esqueci? Não é Goliad, que não é Jevushin, como é o nome do homem? Ordinov, né? Ordinov, exato. Fica esperando que Ordinov, sei lá, vá salvá-la ou não, porque, na verdade, a gente não sabe se ela é ou não é apaixonada pelo Murin, né? E fica sempre aquela questão de saber qual é o vínculo dela com Murin, etc. E era uma mulher mais frágil, e aqui a gente tem uma mulher mais bem resolvida, como Pedro colocou, né? Ela não teve dúvida de simplesmente sair correndo e nem olhar para trás quando o amado apareceu ao longe e ela viu a oportunidade de ser feliz ali. Mas só para deixar claro, Érica pessoal, diz que acha que é só para ela se livrar, que ela queria se livrar da avó. Na verdade, ela queria alguma coisa, né? Para mas só para deixar mais resolver clara a vida. a comparação, a reflexão que eu propus, o ponto de contato que eu enxergo é aquele sonhador que não luta pelo seu sonho, que é o homem supérfluo da senhoria, né? Evidentemente que são diferentes, o da senhoria ele tem delírios, eu cheguei a suspeitar até que ele não viveu aquilo que foi um sonho, que a mulher não existia, talvez, porque em algumas passagens, eu não participei da nossa reunião, mas mandei no grupo do WhatsApp, que tem 3 passagens na senhoria que eu fiquei com a impressão que a mulher não existia, que era tudo delírio dele, porque tem uma passagem que ele aborda o porteiro e o porteiro estranha, ele fala, que mulher, né? E tem mais uma outra passagem, acho que é um delegado, que não menciona a mulher e ele fala e o sujeito ignora, e tem uma terceira que eu não me lembro agora. Mas não é isso que eu me refiro, a relação dele com a mulher, o tipo de desejo diferente da mulher, enfim. Ele não brigar pelo sonho, ele se conformar com facilidade. Realmente não dá, se resignar, aquele sonhador não brigador, né? O sonhador é mais um amor platônico, um desejo que é inatingível e é isso mesmo, não vai dar, enfim, é esse ponto de contato que eu enxerguei, né? Mas posso estar enganado, só para a gente refletir aqui. Eu estou vendo aqui no chat, Léo, tem várias... Pessoal, fala aí para a gente ouvir vocês, porque vocês estão falando tanta coisa interessante que, deixa eu falar, Débora botou uma mensagem agora dizendo que viu uma semelhança entre a personagem de Gente Pobre e essa. Eu vi exatamente o contrário, quando Priscila falou que não achou, né, que da postura dela, eu tinha a sensação em Gente Pobre o tempo inteiro que ela estava manipulando ele para que ele desse o dinheiro, para que ele fizesse as coisas por ela, né, para que ele se sacrificasse para poder proporcionar alguma coisa a ela. E não tive essa sensação com esse livro. A sensação que eu tive foi que realmente, assim, ela tinha uma vida, viu nele, foi clara com ele, né, quando ela disse que não era para ele se apaixonar. Acho que no íntimo, né, por questão até da vaidade feminina, ela queria, assim, que ele se apaixonasse, mas alertou ele, né, para não se apaixonar por ela. Mas e precisou da ajuda dele para reencontrar o amor, que era o grande projeto da vida dele, deixou isso muito claro logo, não no primeiro, mas logo depois, né, no encontro. Então, assim, apesar dela ter se predisposto, quando ela achou que ele não voltaria a ficar com ele, eu não achei
também que foi uma manipulação, que foi, né, sei lá, que ela não foi leal com ele, ou coisa desse tipo. Eu achei que realmente ela mostrou para ele, ó, meu plano A é esse, eu quero isso, preciso da sua ajuda, você quer me ajudar? Ótimo, eu quero a sua ajuda, mas quando ela achou que não tinha o plano A, alguém botou aqui, ela queria se livrar da avó mesmo, vamos ver, vou tentar. De repente, assim, eu tenho afinidades com você, eu posso tentar ser feliz com você também, né? Então, eu não vi, né? Eu tive muito essa sensação com a personagem de Gente Pobre, mas não tive com essa, não. Era isso que eu queria. Jana, eu me lembro de você. Desculpe. Pode ir, Pri, pode falar, Pri, pode falar, pode falar. Não tem. Jana, eu me lembro de você, em Gente Pobre, esse seu apontamento de achar que ela usou ele, né, que o tempo todo ela estava manipulando ele, e eu não tinha tido essa sensação. Achei que realmente ela se relacionava com ele com sinceridade, com honestidade. E esse livro me lembrou muito Gente Pobre. Os personagens principais agora de Noites Brancas me lembraram muito o casal de Gente Pobre. Uma mulher mais, na minha visão, mais prática, mais pé no chão, mas eu tenho que fazer isso, eu faço, eu tenho que ir embora daqui porque eu tenho que arranjar um emprego, eu vou. Uma mulher mais prática e um homem mais, assim, vivendo num mundo meio de, não, tudo eu posso por essa pessoa, tudo eu posso por esse amor, em Gente Pobre se endividando, né, fazendo o que não podia. Os dois tinham um emprego, esse aí parece que tem, né, de Noites Brancas, um emprego, tinha uma rotina, mas mesmo assim viviam, parece que no mundo da fantasia, na minha impressão. Esse livro me lembrou muito o casal de Gente Pobre. Eu tinha comentado isso com Lori no Zap. Como as visões são diferentes, né? De um mesmo livro, as visões são diferentes. É isso que eu acho mais fantástico nesses debates que a gente tem, porque, às vezes, a mesma obra, tem gente que acha que é tudo ilusão da cabeça do personagem principal, tem gente que acha que tudo aconteceu, e são questões assim, interessantes, porque isso que Priscila colocou agora mesmo e Débora colocou, realmente a gente percebe que ele vai resgatando características dos personagens anteriores, ainda que sob uma perspectiva nova, mas eu concordo plenamente, eu achei fantástico isso que Débora colocou, da semelhança da atitude da moça de Gente Pobre, ainda que por razões diferentes, ainda que os arquétipos não necessariamente sejam os mesmos, mas realmente há características daquela mulher mais prática, mais resolutiva, e de um homem mais vivendo em devaneios aí. Acho que desde Macá, embora a ideia seja outra, mas Macá também tinha essa ideia, né, como Priscila colocou, vou fazer de tudo para trazer o melhor para... Como é o nome dela, gente? Agora já foi. Exercício de memória. Uma coisa, Lori. Bárbara. Uma coisa aqui, e aí eu vou deixar aqui a reunião, só para, infelizmente, eu fiquei empolgada agora. É que, assim, foi engraçado o Léo ter falado que achou que em Senhoria ela não existia para ele, né? Tipo, foi devaneio na cabeça dele. E aí eu pensei assim, gente, depois de ler o Duplo, qualquer loucura de personagem, a gente vai achar que ele está fantasiando, ele vai estar inventando uma realidade, ele vai estar inventando. Então, assim, isso tudo é para dizer como é legal ler tudo, tá fazendo o que a gente está fazendo, né? Entendendo a forma que ele, que Dostoiévski, né? Quer se comunicar, né? Quer trazer as questões dele. E, assim, talvez se você tivesse lido a Senhoria sem ler o Duplo, não sei qual seria a sua percepção, Léo, não sei, entendeu? Então, assim, aí agora as meninas falando das duas personagens femininas, né, dos dois casais, que tem conexão, que tem ou não para uma, é muito legal. Ô, Mônica, eu acho que é exatamente isso, acho que você acertou. Eu fiquei com um Duplo na cabeça quando fui ler a Senhoria e fiquei, esse cara está imaginando, não é possível, né? Mas eu acho que são vários que eu acho que você vai ter isso. Exatamente, e essa associação que Priscila fez com Gente Pobre, ela é interessante. Eu não sei se, tentando aqui adivinhar, veja que na história de Dostoiévski, ele foi muito elogiado em Gente Pobre,
e foi muito criticado em O Duplo e, sobretudo, em A Senhoria. Será que ele não quis um resgate de algo de gente pobre para voltar a ser elogiado? É porque o principal crítico dele já não estava vivo quando ele publicou o Noites Brancas, né? Mas talvez tenha sido um resgate. Por lá deu tão certo. Não sei, estou pensando nisso agora a partir da fala de Priscila, que foi bem interessante. Apesar de que ele se arriscou, né, Léo? Porque ele foi buscar justo um estilo romântico, que era um estilo já considerado ultrapassado, ainda que ele vá fazer uso desse estilo, fazendo uma paródia, uma análise, né, uma remodelagem do estilo, mas, ô, Mona, vai fazer falta, viu? Obrigada por estar aqui conosco. E não fique se olhando não, lá na reunião. Gente, eu queria saber... agora. Diga aí agora. Como é que vai ser? Eu vou ficar olhando, não, Léo. Vai ser horrível essa reunião, porque você não vai estar conosco, digo logo. Mentira. Gente, boa noite, tá? Beijo, Até boa mês reunião que para vem. você. Até. Alguém quer falar, gente? Marcelo, Sabrina, Janaína, Pedro, Débora, Adriana, Flávia, Adriele, Catiuxa, Priscila, Mari, R. Maria Luísa. Quem se anima? Lorena? Diga, Oi. Sabrina. Tudo jóia? Oi, tudo jóia. Eu queria falar que eu achei interessante do livro, que ele é bem sucinto, né? Um livro que tem 5 capítulos. Para mim, nos 2 primeiros capítulos, Dostoiévski estava sendo ele, né? Tava aquela coisa... Ele entrou na linha do romance, para mim, quando no 3º capítulo, que ela conta da vida dela. E aí eu acho que aí começou a parte romântica e não analítica psicologicamente dos personagens. Aí ele virou um romancista mais padrão, como ele foi em Gente Pobre, que eu também achei que foi mais para a linha do romance e Gente Pobre. Mas o que eu achei interessante dos personagens é que são tipos de solidões totalmente diferentes. A menina, ela mora com a avó, ela é alfinetada na barra da saia da avó e ela não deixa ninguém falar mal da avó além dela. Então, quer dizer, a avó é uma boa companhia apesar de tudo. A avó está ficando idosa, tem contas para pagar, a avó era rica no passado, em algum momento da história ela diz, mas precisa alugar o quarto de cima para alguém. E eu acho que ela não queria se livrar da avó, mas ela tem que ser encaminhada na vida, porque ela é sozinha, ela só tem a avó. Mas a avó não dá solidão para ela. A avó dá companhia para ela. E ela, como uma garota ali de 17 anos, né, tá descobrindo o amor, se encantou, primeiramente, por um inquilino interessante que oferece livros, né? O que ela fazia com a avó, ela lê para a avó cega. Então, o cara atraiu ela mais do que sedutoramente, porque ele era interessante, porque ele lia, porque ele trabalhava fora. E o nosso personagem principal, que não tem nome, né? Ele no final do livro a gente vê que ele mora com a mãe dele, mas ele sim é sozinho total, porque não me parece que, apesar de ele morar com alguém, ele tem algum tipo de companhia, porque ele não tem habilidade. Nos 2 primeiros capítulos a gente percebe a falta de habilidade, não de abordar uma mulher necessariamente, mas de abordar alguém para conversar. Ele não sabe. Então, acho que isso causou uma solidão não saudável, diferente dessa que a Catiúcia comentou, de sentar no bar sozinho, viajar sozinho. Essa é uma solidão legal. Mas a solidão por falta de habilidade de falar com o próximo daí é Dostoiévski levantando sempre um ponto, né? Um traço de personalidade relevante que ele traz em todas as obras. E eu acho que é isso, ele quis fazer um paralelo, porque a menina não ia ficar com ele, mas porque ela estava muito desiludida com o amor. Acho que ela ia meio que tapar um buraco. Eu não sei se ela conseguiria ficar com alguém tão rastejante, com alguém tão mendigante, de um amor que é tipo quase segurando numa tábua de salvação para poder ter alguém, né? Então, acho que ela não usou ele, ela realmente precisava ser consolada, coitadinha. Foi o primeiro amor e ela sofreu uma desilusão. E o outro rapaz, poxa, ele tinha uma vida. Ele é alguém por quem se apaixona, né? E aparentemente, se a gente vê a história
ao pé da letra. Ele deixou ela só. Mas ele deixou ela só por quê? Ele trabalhava 1 ano numa cidade, 1 ano na outra. Olha, espera, eu te entendo se tu arranjar alguém, mas eu tenho a minha vida própria. E ele não tem uma vida própria. E a menina não tem uma vida própria porque ela tem que cuidar da avó doente, mas acho que ela não teria o traço de personalidade de alguém tão dificultoso de se relacionar quanto o personagem sem nome, né? Não sei quem é, mas ele não tem nome. Eu acho que foi isso, cada vez mais apaixonada. Como é que um autor consegue levantar tantas características diferentes sobre solidão, sobre o mesmo tema? E, na verdade, é isso que, para mim, é quase que o oposto de felicidade. Então, eles se preocupam muito com a felicidade humana, né? E o calcanhar de Aquiles de uma pessoa ser feliz, eu acho que é isso, é a solidão. Algum problema fático, né? Assim, algum problema de saúde muito severo, mas o resto são tristezas mais momentâneas, uma separação, um divórcio, a perda de um filho, tudo isso é passageiro. Mas a pessoa muito enrolada no relacional humano é difícil. E, assim, só para complementar o que o Léo falou, eu acho a tecnologia muito culpada hoje da solidão das pessoas. Porque, na verdade, nesses encontros de família, mesmo de final de ano, não é culpa do celular, mas às vezes você não está se relacionando, não está deixando uma casa de família assim, com 5 dentro, não necessariamente é por causa do celular que as pessoas estão se sentindo sozinhas. É por falta de interesse na vida do outro mesmo. É por falar só o basicão. Se você fala só o basicão com a pessoa, você não está tirando ela da solidão. Você tem que se interessar minimamente, né? Porque a pessoa está fazendo, tá? Eu conto nos dedos, gente. Não que eu seja sozinha, eu não sou, porque eu sou bem extrovertida. Mas, assim, pessoas bem próximas a mim que se interessam pelo meu grupo de leitura, que é uma coisa que eu estou fazendo agora que está me dando prazer, sabe? Então, às vezes, uma pessoa bem próxima não está nem aí, fala só, oi, tudo bem? Vamos jantar, tá na hora do almoço, blá, blá, blá. Essa pessoa não tira ninguém da solidão, né? Então, acho que é um tema muito mais profundo. E, nossa, eu fico ansiosa pelos próximos volumes, porque sempre ele traz uma questão tão nova, uma característica ou um traço de personalidade tão diferente, parecido, mas diferente, né? Que, cara, tô ficando mega fã. Tá bom? Passa a palavra. Eu fiquei só intrigado com a afirmação sua. Você disse que, no final... ficou revelado que ele morava com a mãe. Eu acho que era uma criada, não? Matriona era uma criada e não a mãe. Assim, fiquei só eu entendi que era mãe. Eu achei que era uma empregada também, uma pessoa que trabalhava com ele também. Eu achei que era uma criada até o final. Quando chegou no final, que ele falou assim, quando ele fala assim, ela é boa, mas ela é meio chata, mas ela é boa. Aí ele coloca num contexto que me deu a entender que era a mãe dele. Foi o único momento que eu achei que era mãe, então eu também achava que era criada. Aqui, tem uma resenha aqui num site chamado brasileironarússia.com, que diz assim, não, deixa eu ver aqui, cadê onde estava? Não, Bom Boteco é um blog, né? Ele colocou aqui. Entretanto, vive fechado em seu mundo de ideias e imaginação e convive apenas com sua criada Matriona. Em uma noite branca, tal, aí ele continua. Assim, uma resenha do livro aqui. Acho que eu tirei que Matriona vem de mãe, de repente. Eu encontrei aqui em outro site que fala de vocabulário russo. Ele diz que Batiosha, não sei como é que pronuncia, Batiucha, é pai, né? É paizinho, papai. E Matriona é uma expressão que se dirige ao sonhador, a um jovem funcionário público pobre. Enfim, um site aqui sobre literatura russa para brasileiros. Vai ver que eu tirei que Matriona veio de mãe. Eu também achei interessante, que deu um gostinho de quero mais no livro, é que ele termina o livro com uma pergunta, né? Será pouco para toda uma vida humana? 1 minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? Ele deixa o leitor pensativo, assim, reflexivo sobre o que se resolveu brevemente a escolha por um dos dois para decidir uma vida toda, supondo que naquela época o divórcio não fosse comum. Eu achei bem interessante o final também,
Mas não sei, eu acho que ele foi mais para a linha de romance do Noites Brancas para agradar a crítica da época. Não sei se é muita pegada de Dostoiévski ficar firulando com personagens, não. Esse final eu interpretei da seguinte forma: para alguém que é solitário, uma lembrança pode ser algo importantíssimo para o resto da vida, né? Ele vai se alimentando com aquela lembrança, né? Assim, eu interpretei desse modo. Aliás, Léo, essa sua interpretação é muito feliz, inclusive, porque se a gente observar o subtítulo do livro, a gente vai ver que, na verdade, aqueles fatos já são recordações dele. Né? Tem Noites Brancas, aí tem, acho que o subtítulo é Recordações de um Sonhador. Então, na verdade, são fatos que já aconteceram e no momento em que essa história está sendo escrita, surge como recordação dele, né? Não é uma história que se passa, digamos assim, no presente da narrativa, né? A narrativa já nasce no passado. A gente não vai acompanhando os fatos enquanto eles acontecem, a gente acompanha memórias de um sonhador. Ou seja, significa dizer, a gente daí pode concluir que ele continua vivendo num mundo que não é o mundo da realidade. Ele continua sonhando, né? Ele continua se alimentando do passado. Marcelo, fale aí, Marcelo. Você está escrevendo aqui tanta coisa interessante, vai ficar minha voz aqui, a gente quer ouvir sua voz. Fale aí agora. Que ele tá escrevendo aqui um monte de coisa interessante. Para eu não ficar lendo, eu prefiro ouvir você. Não, pessoal, boa noite. Não, conforme vocês foram comentando, eu já fui aproveitando ali, colocando o que eu fui recordando, porque, na verdade, eu li esse livro em maio de 2019. E eu tentei hoje fazer algumas conexões aqui para ver o que eu me lembrava. E realmente é isso mesmo. O romance sentimental das memórias de um sonhador. Eu acho que vale a pena lembrar que, né, que ele está sendo escrito em primeira pessoa, que ele vai colocando as memórias dele ali, né? E eu até fiz algumas anotações aqui, que a maioria vocês já comentaram. Acho que o Dostoiévski, ele privilegia a linha mais romântica, mas na época eles estavam escrevendo realismo, se eu não me engano, se alguém souber, até pode contextualizar melhor aí 48, né? Foi 1848. Eu também fiz conexões lá no início do livro com a questão do gente pobre, né? Porque gente pobre não, do duplo, porque ele se encontra com ela na ponte, né? Então é impossível não vir ali instantaneamente ao encontro dos dois personagens do duplo. E essa esquizofrenia toda depois que se desenvolve naquela história lá, mas que a gente vai percebendo aqui em Noites Brancas que não são recordações, alucinações, né? Pelo menos até onde eu entendi. Tem toda aquela atmosfera fantasmagórica, né? O lirismo, né? Que ele vai trazendo, né? Um ponto importante da senhoria, que vocês também já comentaram, que eu também percebi, foi a questão do homem que vai perambulando pela cidade. Tanto é que ele vai fazendo, acho que no início ele faz uma narração falando das casinhas, que ele faz uma comparação dos prédios que ele encontra, né? Então, ele vai colocando ali a própria cidade como personagem da história, né? Um elemento ali importante. A gente percebe que é um elemento importante para a história, falar da cidade. Até que se dá um encontro, eu acho, na sequência, né? Se eu não me engano. Porque ele vai, encontra com ela, ele passa na casa dela várias vezes, né? E ele fica, esse jovem sonhador, ele fica, né, ali refém da própria companhia, né? A gente percebe. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Esse eco da senhoria, também eu percebi, vocês comentaram, pontuaram aí, eu também percebi esse eco da senhoria, a questão aqui, que não é o homem sem importância aqui, né? Seria o homem... acho que eu até comentei aqui em cima. Homem pequeno, que você colocou. Importância de gente pobre aqui, no caso, é um outro homem, né? É o homem... Você colocou o homem pequeno, Marcelo. Isso, é o homem pequeno aqui, né? Que ele é recluso por opção, ou seja, a condição social dele daria toda a liberdade dele se envolver com alguém. Mas lá em gente pobre ele não teria a mesma perspectiva, porque a miséria não permitia uma relação social mais próxima. Ele não tinha condição nenhuma de se casar
naquela época, né? Então ele era refém da miséria. Aqui não, aqui ele poderia se envolver, mas não se envolvia por opção. Então a gente percebe que esse sonhador que não se envolve por opção, na verdade, ele se torna refém, né, da própria qualidade dele, né? E tem mesmo esse eco da senhoria, eu achei, e de gente pobre muito forte. Então a gente começa a fazer uma releitura dos dois livros enquanto está lendo esse. Daí vira aquela confusão, né? Porque a gente vai percebendo a evolução do Dostoiévski como escritor e vai tentando pegar todos esses ganchos mal resolvidos, né, lá atrás, e tentar ver como que ele está trabalhando agora esses elementos, né, e escrevendo um romantismo que é uma surpresa. Quando eu cheguei nesse livro, eu falei, opa, romantismo, né? A gente só sofre o tempo todo nos livros anteriores, depois respira nesse e começa a sofrer de novo, né? Porque depois desse acabou, né? A alegria. Não tem mais alegria nenhuma, é só porrada. Então, realmente foi uma surpresa esse livro para mim. Nastenka também, como uma mulher prática, eu também, né, percebi isso, vocês falaram muito aí. Ela tem iniciativa, ela sabe o que ela quer, né? Enquanto ele não. Ele tem muitas dúvidas, ele tem muito medo, né? E ela é totalmente estável, né? Ela sabe o que ela quer, ela tem a certeza. E depois, fazendo um paralelo com a senhoria, aquela mulher lá era uma refém, né? Então, como ele vai trabalhando a personagem mulher, também achei muito interessante. Inclusive, estou fazendo essa análise nos outros livros que eu estou lendo. Que as personagens mulher dele agora vai numa montanha-russa, assim, uma construção muito forte, vai para cima. Então, é um ponto interessante aí, para a gente observando como que as mulheres vão sendo construídas daqui para frente. Daí eu fiz algumas anotações aqui com relação ao narrador em primeira pessoa, que dá toda uma perspectiva muito importante, né, para a história, né, porque ele vai narrando as memórias dele. O ambiente onírico da história, né, os elementos da natureza, como o livro se divide, né, porque Noites Brancas na Rússia é um período do ano, se eu não me engano, no verão, onde não há noite. Então você vivencia aquela experiência de dia durante 24 horas. Então, como ele vai trabalhando essa questão dos elementos da natureza, eu achei muito interessante também. Porque o clima acaba sendo esse termômetro para a história, né? A gente vê a divisão dos capítulos, né? Você vê lá que o clima vai se modificando conforme os capítulos vão transcorrendo. Tanto é que no final, amanhã vai marcar o fim do encontro, né? Dos dois, e do sonho, né? A gente imagina até um certo momento que pode sim ser um sonho, né, dele, esse encontro ou não, porque até que ele, né? Então, acho que comentaram aqui também, né, essa questão, será que ele imaginou tudo aquilo ou não? Acho que, assim, a análise alguns pontos que eu peguei de quando eu li foi isso. Assim, então, eu fui comentando lá porque eu já aproveitei o momento. Mas eu achei super interessante a visão diversa do grupo, sim, muito interessante. Acho que se alguém quiser colocar alguma coisa que eu falei também. Eu queria falar só um ponto que você levantou, que foi a questão da relação dele com a cidade, né? Que tem realmente, na senhoria tinha, mas eu vi um pouco diferente, porque assim, em Noites Brancas, o viver a cidade era o grande prazer dele, que não tinha nenhuma relação social. Na senhoria, ele se viu diante daquela realidade quando ele precisou se mudar, me pareceu assim, pelo menos, né? Quando ele precisou procurar uma outra casa, que ele saiu, aí que ele foi se deparar com aquilo que ele não tinha tido a oportunidade de experimentar, de curtir. E aí ele foi, né, se dando conta do que era aquilo e dando significado àquilo. Mas a questão da relação dele com o lugar me pareceu bem mais forte nesse, porque já era como se fosse a fuga dele, né? Como ele não tinha relacionamento social com as pessoas, né? Era o substitutivo para ele. Então, eu achei... É interessante, Janaína, esse ponto que você coloca, porque na senhoria, a cidade para ele não é um elemento, não é colocado como elemento principal, né? Assim, ele está perambulando ali, observando os acontecimentos até que ele se depara com um casal, né? Já aqui não, né? É o flaner, que é a característica do personagem que perambula, né? Já aqui ele já vai dar um outro ponto, né? Para
a cidade, né? Ele vai colocar como um elemento chave para ele, né? É isso mesmo. Perfeito. Eu também vejo dessa maneira. Oi, gente. Alguém vai falar? Eu poderia só comentar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário sobre isso, uma dúvida que eu tive. O encantamento dele com a cidade é só no período de Noites Brancas ou é sempre? Né? Eu acho que é sempre, eu acho que é o ano todo, Acho porque ele também. fica acompanhando as casas que precisam de reforma, as casas que estão, enfim, eu acho Faz que parte da é. loucura. Oi, Pessoal, Andrelina. vou pedir licença a vocês que eu vou precisar sair. Lore vai ficar gravado, né? Depois eu vejo o resto. Sim, Vou pedir sim. desculpa, mas eu tenho um compromisso familiar agora. Então, Tá joia, Léo. abraço a todos. Obrigada. Até a próxima. Eu ainda não sei pronunciar o nome do título do próximo livro, mas até a próxima. Até a próxima. Atiencha lá. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, Léo. Oi, Andrelina, você queria falar, né? Pode ficar à vontade. Toda vez que eu estou participando, né, assim, eu tenho uma grande paixão particular por Dostoiévski, né, que na verdade eu não gosto de pronunciar com A, mas vamos lá, de Tolstói. Então, assim, eu já li esse livro, tá, com um bom tempo, e tentei fazer um apanhado ontem, né, na verdade eu falei com a Lorena, tá, com umas 2 semanas, né, Lorena, e pedi para ela, inclusive, ela disse, não, participa do próximo, mas se você puder participar de Noites Brancas. Então, assim, gente, estou impressionada, porque, assim, eu participo de... Ultimamente, eu estou muito voltada à questão dos clássicos, assim, dos clássicos brasileiros. Então, assim, eu estou bem impressionada com o grupo, com as discussões e tudo, acho que são bem aprofundadas. Tirando 2 grupos que eu participo de 5, mas os demais são bem mais, que a gente chama bem rasos mesmo, mas parabéns pela discussão, viu, Lorena, de todos. Então, assim, eu estava procurando aqui no computador, porque eu geralmente, assim, eu gosto de organizar muito, eu andei perdendo há um tempo atrás uns cadernos, e gosto muito de anotar, estava lendo aqui as minhas anotações, né, um pouquinho. E, assim, na época que eu li Noites Brancas e tudo, eu não vou fazer nenhuma comparação de senhoria, que minhas anotações estão muito antigas com relação a isso, e, assim, eu estou lembrando de pouquíssima coisa. Mas, assim, eu tenho até umas anotações que, na época, eu comecei fazendo um caderno, e, assim, Noites Brancas, eu acho, assim, que, na minha visão, e para mim, Dostoiévski nunca foi romântico, nunca quis escrever romance, na verdade, para mim foi uma grande paródia, e aqui ele encerra mais o ciclo romântico dele, né, que, na verdade, a gente já vai entrar na transição dele. E, assim, na época, Dostoiévski, o ciclo de amigos que ele frequentava eram ciclos sociais e intelectuais bem avançados para a época. E, assim, o foco do ciclo de amizade dele eram discussões sociais e políticas. Então, assim, por isso que, na minha visão, eu acho que ele realmente não quis, ele quis mais ser vendável, porque acho que a gente vai perceber, quem já leu algumas coisas do Dostoiévski vai perceber que ele era viciado em jogo, inclusive ele fez alguns romances muito rápidos, e esse é um deles, para pagar contas, e chegou a uma época que ele teve que até arcar com despesas da casa dele, da casa do irmão dele, que chegou a falecer. Então, assim, ele era viciado em jogo, então ele fez muita coisa diferente do Tolstói, ele fez muita coisa de cunho econômico, para conseguir, por pressão do editor e tal. E, assim, eu acho que ele mostra para a gente aqui, em Noites Brancas, justamente essa transição. Eu acho que, para mim, assim, como gente pobre, diferente de gente pobre, diferente de senhoria, ele mostra para a gente aqui, dizendo assim, olha, eu não quero o romantismo, eu estou saindo do romantismo. E, assim, pegando um pouco do romantismo francês, quem já leu alguma coisa do romantismo francês, percebe bem claro o romantismo francês, as características, né? O amor sublime, aquela coisa do fantástico, aquela coisa do amor romântico, do aquele amor que você sofre, amor que você chora, amor que a gente suspira, que a gente... É o chamado aqui dor de cotovelo mesmo. E, assim, ele fez uma paródia. E ele brincou com a gente. Então, assim, agora quem foi que eu não lembro, se foi o Marcelo que falou agora, né, que ele falou no aspecto da natureza, e o Léo que perguntou, e ele realmente tem essa relação com a cidade, ou foi só naquele período de Noites Brancas, naquele período de junho, julho? Então, assim, a gente percebe que ele tem um aspecto muito forte, do começo ao fim, com relação aos aspectos da natureza. É tanto que ele cita a Casa Rosa, que depois a Casa Rosa ficou amarela, né? Ficou com icterícia e tal, e ele cita isso, até para parodiar essa questão, né? Mostrando, dizendo para nós, leitores, olha, eu tenho
eu tenho um contato muito forte com a cidade, com esses aspectos da natureza, que é um ponto muito forte do romantismo francês, que são os aspectos da natureza, né? Que o romantismo francês, assim, eu acho que nisso ele foi feliz em mostrar o romantismo, trazendo esses aspectos da natureza, dizendo assim, olha, eu estou alinhado com a literatura francesa, com os amigos franceses, que inclusive ele estava se relacionando muito com colegas franceses, né? Ele mostrou isso para a gente nesse fato, né? Que é aquela questão do herói, do sentimentalismo, desse resgate literário que o romantismo faz, né? Que o romantismo nada mais é do que ele diz assim, a maneira romana, né? Que é esse resgate dos romances de cavalaria. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele, assim, ele foi muito feliz em mostrar essa transição para a gente quando ele faz a paródia. Quando ele mescla tudo isso e mostra assim, olha, eu não quero mostrar esse romantismo romântico. Eu quero mostrar, como alguém até já tinha dito aí, não sei se foi a Janaína, eu quero mostrar essa dualidade. Essa mocinha que não é romântica, essa mocinha que é sonhadora, mas essa mocinha que, ao mesmo tempo, é egocêntrica, é manipuladora. Aí eu acho que ele resgata esses aspectos românticos quando ele diz assim, pronto, eu vou mostrar essa moça, eu vou mostrar esse lado romântico, esse lado característico, mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, quando eu até tenho uma anotação aqui, quando ela pede conselho, ela vai, pede conselho ao sonhador e o sonhador sugere a carta. Ao mesmo tempo que ela traz, ela capta essa ideia dele, ela traz, não sei se eu hoje, por coincidência, bati nesse ponto, ela traz uma carta pronta e quase que acabada. Eu achei super manipulador. Ela diz assim, ela vai para aquele... Eu acho que ele vai fazer muito essa paródia do egocêntrico com o manipulador. Ela pede um conselho, aí ele sugestiona, por que não uma carta? Eu procuro os parentes dele e tal e tal. Ela vem com a carta pronta. Aí ela mostra um lado manipulador dela, sabe? Porque uma carta pronta para quem é sonhador, para quem é aquela mocinha, aquele amor romântico, é aquela coisa que ainda ia sonhar, ainda ia perguntar, ainda ia, assim, devagar no que escrever. Então, assim, eu acho muito interessante quando ele brinca com a gente o tempo todo, nessas 90 e poucas páginas, nesse lado egocêntrico manipulador. Aí, outro lado que eu acho que o Dostô, assim, mostrou muito essa questão foi no... eu não vou mostrar essa mocinha que quer aferir vantagem, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, ela aferiu muita vantagem. Quando ela pede conselho, quando naquela última noite que ela está andando, que ela diz, não, já esgotei meus recursos. Já está esgotado, vim aqui, ele não veio, foi a carta e ele não conseguiu ler. Então, assim, ele resgata essa questão das problemáticas sociais. Não, se eu não tenho outro, eu vou usar esse meu lado manipulador, eu vou botar a mão aqui nele, vou sair de braços dados e vou andar, e vai ser minha carta na manga. Então, assim, eu acho que ele trabalhou muito bem, sabe? Esse romantismo exacerbado, porque ele mostrou para a gente os dois lados. Ele mostrou esse moço solitário, esse moço extremamente, assim, com esse sentimentalismo extremamente exacerbado, e, ao mesmo tempo, assim, eu acho que ele super valorizou as emoções, que é uma coisa, que é uma característica, assim, bem marcante no romantismo. O egocentrismo também eu vi extremamente claro, o sentimentalismo exacerbado, mas eu acho que a cartada final, assim, a paródia que ele trouxe foi essa quebra, quando ele diz assim, não, essa mocinha, eu acho que para quem nunca leu Noites Brancas, a gente vai o tempo todo, e quando ela chega ali, na última noite sai, a gente, pronto, agora vai dar certo, agora vai ser aquele ato, sabe, aquele ápice do amor romântico, o casalzinho perfeito, final feliz, e ele tem essa quebra, sabe? O outro chega e ela vira as costas e tal, e ainda manda a carta como aquele amigo amado, amigo querido, sabe? E aí foi, assim, a quebra do amor romântico para mim foi a carta, entendeu? Foi a melhor cartada que eu achei de quebrar, porque a gente fica, eu, pelo menos, assim, para mim, na condição de mulher, desculpe, assim, mas o meu inconsciente coletivo ainda não conseguiu quebrar toda essa ideia, esse linear do amor romântico. Para mim, o amor romântico é aquele que é final feliz para sempre, aquele sim perfeito. Então, assim, para mim, a maior quebra foi quando ela manda aquela carta e diz, olha, você pode nos visitar, você pode... E a gente vem aqui para o nosso mundo ocidental e diz assim, caramba, que cartada, ainda dá um tapa com luva de pelica, ainda diz assim, olha, coitado, ele está sofrendo, mas eu vou chamá-lo para ele conhecer.
ver meus filhos crescerem, se tornar amigo da família. Então, assim, quem é que consegue imaginar uma mulher fazendo isso? Desculpa, eu sei que vocês são muito novos, talvez até muitos têm idade de ser meus filhos aí. Eu tô com 25, 27, então muitos têm idade de ser meus filhos. Mas, assim, para mim, que venho da geração de 70, 80, a gente imagina sempre aquele final cor-de-rosa. Então, quando eu vi esse final primeiro, eu disse, caramba, que mulher fria. Então, na época, 2 anos, eu disse assim, caramba, essa mulher é muito fria. Então, assim, é isso que eu acho que a maior cartada dele, sabe? Ironizar, parodiar com esse amor francês, com esse romantismo francês, com esse retorno à maneira romântica, à maneira romana, quer dizer, com essa quebra desse romance de cavalaria, com esse romance francês. Eu acho que ele quis dizer e mostrou para que veio. Meu lado é trabalhar problemas sociais, meu lado é cunho político, meu lado é a ebulição que acontece aqui, são as pressões sociais, é toda essa eclosão de ideologia, de quebra de regime czarista, sabe? Eu acho assim que ele mostrou aqui, ele disse, não é isso que eu quero vender outra coisa. É isso que eu vejo em Noite Romântica, sabe? Deixa só eu... Peraí. Maria Luísa, boa noite, ela está se despedindo aqui da gente. Obrigada pela participação, viu? Espero você no próximo encontro. Andrelina, eu fiquei aqui, enquanto você falava, eu fiquei me lembrando de algumas questões do livro que eu acho que fecham assim exatamente com o que você falou. Esse ponto da paródia é tão forte que quando ela pede para ele dizer quem ele é, ele responde, eu sou um tipo, né? Ele diz, eu sou um tipo. E quando ele fala, ela diz assim, por que você fala como se você estivesse, como se a gente estivesse lendo um livro? Você fala de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim? Eu esqueci a palavra que ela usa, mas ela fala assim, você fala de um modo muito, não é importante. Maravilhosa. Maravilhosa, é isso. Você fala de uma forma muito maravilhosa, parece que eu estou lendo um livro, então fala normal aí. Então, acho que tudo isso reforça essa ideia que você colocou, realmente, de que esse aspecto da paródia em Noites Brancas é algo muito forte. Muito obrigado mesmo aliás, todas as contribuições. Hoje eu estou assim com a cabeça fervilhando das coisas que vocês estão falando aí, porque muita coisa que a gente vai acrescentando, né, e pensando. Catiuxa disse que a carta no final deu um ódio para ela também. Outra coisa aqui, gente, assim, só para... Desculpa até, Lorena. Outra coisa que, assim, olha, super que a gente fala até. A gente, na condição de mulher, vivendo num patriarcado, num sistema extremamente machista, e quando você vê aqui que ela diz, aí ele fala que bem na página 86 do meu, ele diz assim, olha, eu ganho apenas 1.200 rublos por ano. Aí ela diz, mas não importa, aí tem a pensão. Aí eles começam a falar, mas tem a pensão da avó. Eu também posso levar a matriona, que no caso aqui, até eu andei pesquisando, que é a avó dela, né, que se refere à figura masculina, à figura materna, mas é a avó dela, eu posso levar a matriona. Aí tem também a fioncla, né, ou fincla, que é a pessoa que mora também lá. Então, assim, gente, quando a gente olha aqui, isso foge tanto ao romantismo, essas questões que a gente olha aqui, nossa, tão monetarizadas, a gente diz até assim, tão frias, tão calculadas, que isso há uma quebra do romantismo, dessa ideia romântica, dessa exacerbação, dessa questão até do sentimentalismo, do herói, né? Então, assim, eu acho que ele mostra muito essas questões, e ele mostra, assim, para mim, ele não foi... porque ele é extremamente político, ele trata extremamente de problemas sociais. Não, eu acho que ele quis mostrar. Eu conheço o romantismo, aqui está colocado, se a gente pesquisar e olhar, a gente encontra todas as características do romantismo, mas, ao mesmo tempo, ele sempre faz essa quebra. Como se ele dissesse assim, olha, meu estilo não é esse, mas a época que eu estou vivendo, a época que eu estou escrevendo, o forte para se vender é o romantismo francês, era o que era fazer como era a temática do momento, era o estilo do momento, era escrever sobre o romantismo, e o foco era o romantismo francês. Então, eu acho que ele mostrou para que veio. Ele disse, eu sei escrever, eu conheço, mas meu estilo não é esse, sabe? Eu achei super interessante esse final, ele dizendo que
ganha isso, e ela dizendo, mas tem a pensão da avó, e eu posso levar fulano, a cicrana, e vai dar certo, e monta todo esse... Sabe, eu acho que choca a gente, assim, a mim choca, né, assim, o que vem do sistema extremamente patriarcal. Lore, Oi. posso falar rapidinho? Pode. Falar rapidinho? Não, é porque assim, eu gostei muito da fala de Andrelina, porque me fez repensar em algumas coisas do início da reunião, né? Foi engraçado que você primeiro questionou que o questionamento seu, né, para entrar no foco da reunião, é se ela agiu de forma ruim com ele, foi escrota, vamos dizer assim, né? Assim, eu logo de início, assim, não, realmente ela foi, para mim, desde o início, ela sempre, no início, ela de fato foi verdadeira, disse que não tinham nada, não iriam ter nada, mas quando ela viu que ela ia perder, aí ela usou ele. Então, para mim, ela, de certa forma, usou ele, né? Na minha opinião. Então, assim, o que a Andrelina comentou aí só reforçou o que eu sempre achei, que ela sempre foi, de uma certa forma, manipuladora, né? Ela usou, de uma certa forma, o sentimento dele, ela alimentou o ego dela até onde ela quis, né? Depois que ela viu que agora não preciso mais dele. Aí, como eu disse, no final, quando eu vi ela dando aquela carta, eu disse, não, mentira que ela vai dar aquela carta. Eu disse, gente, vai acabar com o cara. Eu fiquei com ódio daquela carta, porque eu disse assim, pô, você, sabe, você tripudiar ainda mais, né, de um sentimento que o cara tava ali. Ela tinha consciência desse sentimento. Então, tudo bem, ele alimentou, ele é um sonhador, que vive, no caso, não é nenhum sonhador, é como o Léo falou, eu acho que Léo falou assim, que ele é um sonhador que não realiza os sonhos, né? Que fica ali naquela tentativa, né? Eu não me lembro bem as palavras de Léo, mas assim, tudo bem, ele era um sonhador, mas ela, de uma certa forma, ela sempre foi manipuladora, sempre, desde o início, para mim, na minha concepção. Então, a fala, né? Porque a minha análise, para falar a verdade, dos livros dele, é mais dos livros mesmo, porque eu não estudei ainda muito naquela época a história, por exemplo, da Rússia na época, ou a história de Dostoiévski. Então, no momento, né, eu vou até fazer um elogio ao grupo, né, está sendo para mim riquíssimo, né? Aqui as discussões são sempre muito ricas. Eu só fico triste que eu perdi a reunião de duplo, porque eu estava de Covid e aí não deu para participar. Mas, assim, que com certeza deve ter sido riquíssimo, né? Então, agradecer mesmo a participar desse grupo, está sendo muito bom. Catiuxa, a reunião de duplo está disponível no YouTube da Bibliolados, viu? Eu tenho colocado todas as reuniões lá para quem não consegue. Às vezes demora um pouquinho, a de hoje mesmo não vai estar amanhã lá, mas vai chegar, porque eu não estou em casa. Mas tenho feito esse arquivo justamente para que a gente possa resgatar até quando a gente quiser, né? Essa memória do que a gente discutiu. Debinha, Adriana, Mari, RPAF, vocês querem falar? Só agradecer mesmo, adorei a oportunidade de ouvir, acho que foi muito rico, e coloquei aí no chat a questão do arquétipo, que para mim agora é mais o homem supérfluo, né? Esse que por opção fica recluso, e o homem pequeno era o funcionário público. Então eu até acho que no Senhoria, eu até falei isso, eu acho que ele até abandonou um pouco lá o sonhador e aprofundou na personagem feminina, falando do psicológico dela, para talvez detalhar mais no Noites Brancas, né? Mas aí o Marcelo saiu, ele que tinha levantado, a gente vai discutindo isso aí, então, dos arquétipos. Mas, no mais, eu acho que todo mundo já falou mesmo que eu pensei e achei maravilhoso ouvi-los. Mais alguém gostaria de falar? Não? Gente, então, nós vamos... gente, primeiro deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu fiquei encantada com essa diversidade de ideias e de concepções que vocês trouxeram hoje. Aliás, todos os encontros eu saio assim, dá vontade de pegar o livro e ler de novo, quando acaba a reunião, porque são várias questões suscitadas que fazem com que a gente veja a obra de uma forma muito mais rica, né? Do que aquela que, pelo menos para mim, tem sido assim. Então, só tenho a agradecer a vocês
eu inclusive falei, Andrelina, Ripaf, vocês tendo interesse. Pedro já está no grupo, não está? Pedro já está no grupo, não está? No grupo do Zap? Oi, eu Você tô já tá desde o começo, só que eu tava em semana de prova, fim de semestre na faculdade, aí eu perdi o duplo e o senhoria. Pronto. Então, se vocês quiserem participar do grupo de Zap, me manda aqui no chat, ou então me manda um direct lá no Instagram, que eu incluo vocês, coloco vocês, tá? Vai ser um prazer, sejam bem-vindas. E só agradecer mesmo e dizer que esse mês agora nós vamos... Quem vai dizer aqui o nome? Andrelina, por favor. Você levantou. Enfim, a gente vai ler essa pessoa aqui, tá? Este livro, e nós nos encontraremos aí em fevereiro. Desejo a todos um ótimo mês aí, que tenhamos em breve essa vacina, inclusive, para que a gente possa continuar lendo do Dostoiévski, mas seguindo em outras partes da vida que estão um pouco paradas, né? Um beijo a todos vocês, muito, muito obrigada, tá, gente? Boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Vou fechar aqui. Tchau, gente, boa noite. Aí você não tira foto, não, às vezes, para postar, porque sempre nos grupos a gente tira foto com os livros e tal. É porque agora, na verdade, agora acabou que...